E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um amigo meu, o Miguel da Lenker. Miguel, tudo bem, Miguel? Beleza. Tudo jóia. Prazer Miguel, em recebê-lo. porra, muito obrigado por receber a gente aqui, tá? Gravar com a gente. O Miguel, conheci ele há 11 anos atrás, quando eu fui montar meu bug, né? Me recebeu lá em Santo André, na sua casa. E eu vou te falar uma coisa, o volante tá até hoje comigo, cara. Perfeito. Duvido. Verdade, cara. Que bom. Muito obrigado por receber a gente aqui. É uma honra pra gente. Eu que agradeço aí a oportunidade e tal, né? Acho que sempre um relato ou uma matéria e tal acaba ficando na história, né? Sim, nós, sim. nós somos o Brasil, né? Sim, sim. E faço uma pequena parte só. Mas Verdade. gosto bastante. E galera, o Miguel, cara, já me contou uma parte da história dele uma vez e eu vou te falar uma coisa. A história dele se confunde com a história do automóvel fora de série aqui no Brasil, cara. Ele tem muita história pra contar, né, cara? Não que se confunda comigo, né? Meu pai começou com acessório. Até outro dia eu comentei contigo, meu pai começou em 1954, foi quando ele inventou o terminal de bateria. Ele sempre gostou de carro e tal, e na garagem da casa da minha avó, ele começou a fabricar algumas coisinhas de carro, sempre foi apaixonado por carro e tal. E dali em diante ele começou a fabricar uma pecinha, outra. O terminal de bateria, você me explicou como é que era feito naquela O época? terminal de bateria não tinha terminal, era um Como é- rabicho na bateria. Enrolava o fio na bateria, né? Aí ele inventou aquele negócio lá, Aham. tipo um acabamento, né? Sim. Para poder conectar um E fio, ficar fixo, né? ficar fixo tal, e poder também desconectar. Aí ele inventou aquilo lá e com aquilo ele começou a fabricar. Aí em 1954, 55, ele começou e lá para a década de 60 ele abriu a primeira loja em São Paulo, na Duque de Caxias. Foi a primeira loja da Duque de Caxias. Caramba, eu não sabia. Teu pai fez Foi a primeira loja da Duque de Caxias. Foi acessório lá, de voltada a acessório. carro. Isso, foi o meu pai. E Como era o nome do seu pai? Meu pai era Pascoal. Pascoal Pascoal de Mauro. de Mal. Isso. E aí começou a ter outras lojas perto e a avenida acabou ficando uma referência nacional sobre acessórios para automóvel. Mas ele foi a primeira loja. Aí depois veio a Look, veio a Carbras, veio a Quero, aí depois de bastante tempo veio a Guedes Miranda. Aí hoje tem várias lá que continuam, né? Mas meu pai virou um centro de loja de carro, né? De acessórios. né? Aí meu pai estava com a indústria e com a loja. Aí ele preferiu ficar com a indústria, acabou vendendo a loja. Porque ele já fabricava algumas coisas e tal, e ele acabou saindo do comércio e ficando só com a indústria. Tá. Mas nesse tempo ele já começou, depois de um tempinho, já começou a fabricar alguns volantes para... Não, inicialmente ele fabricava peças de volante, porque como ele importava volante dos carros dos originais dos carros, então acabava faltando uma pecinha ou outra e ele viu a facilidade de fazer componentes, tipo um botão de buzina, um acabamento e tal. E depois com o tempo ele foi indo, mas nunca se interessou em fabricar o original. E sempre não, ele vendia os originais e fabricava componentes. Aí com o tempo ele começou a ir para o esportivo, né? Aí na época já tinha a Momo italiana, já tinha... tinha várias marcas. Que foi uma inspiração, essas marcas? Tinha Motolita e tal, mas meu pai sempre foi meio na dele nesse aspecto. Então dificilmente ele copiava um volante, ele tentava colocar a assinatura dele ali. Então os primeiros volantes que ele fez, todos eles têm um pedacinho dele lá, entendeu? Mas sempre, lógico, sempre se inspirado, né? Em outras marcas, principalmente, fora, né? principalmente as europeias, né? E conta pra gente aquela diferença que acho que você falou, existem volantes de origem europeia e americana, tem umas tendências, né? Que ainda hoje se divide. Sim, tem volante que você vê que é americano e tem volante que você, né, que você vê que é europeu. O volante europeu é um pouco menor, os carros são menores, né? Embora tenha carros europeus com volantão gigante também. Mas o volante americano é aquele estilo americano, são volantes mais profundos.
Mas não dá para assim, distinguir assim, por alguma característica marcante, mas são distintos, né? Tá. Mas não tem algo assim que possa definir, bom, esse aqui é americano, esse aqui é europeu. Embora muitos volantes que tem nos Estados Unidos vieram da Europa, né? Mesmo o Ford sendo o grande divisor aí na produção de automóveis, mas a Europa começou antes, né? Entendi. Lá com Renault, Peugeot e tal, né? É história, né? Mas como eu falei para você, eu só faço parte só de um pequeno fragmento, continuo fabricando, né? Gosto do que faço. Quem começou foi meu pai. Então, Legal. é isso aí. Então, Miguel, e aí teu pai fez volante começou fazendo volante esportivo. Sim, né? Como eu te disse, ele começou fazendo componentes de volantes originais e, passando o tempo, ele viu a oportunidade de criar uma linha esportiva que eram os volantes que eram esportes lá fora, como as marcas, né? Motolita, Momo, Les Paul, tem várias marcas, e ele começou a fazer os esportivos. Aí, quando ele começou a fazer os esportivos, aí veio as fábricas dos carros fora de série aí, né? Aí foi várias, Deslanchou, né? Aí... Conta aí um pouco quais fábricas você lembra. Então, Ou teu pai contava, né? Eu nasci lá dentro da fábrica, entendeu? Você sempre começou gostei. a trabalhar com teu pai. Não trabalhava muito, mas eu ficava lá e gostava de ficar na parte industrial, né? Na parte fabril mesmo. E eu lembro, fabricava volante para Fapinha. A Fapinha é bem antiga, né? São Paulo, Tognog. Aí, Faros, Miura, Dardo, Gurgel, todos os os carros de que eram série fora de aí, série. dá para relacionar uns 50 ou mais. E meu pai fabricou o volante para quase todos eles, para quase todos. E sempre teve bastante contato com todo esse pessoal dessas fábricas e tal, como tem até hoje, né? Eu faço para o Travis, eu faço para Chamonix, faço para Americar. Tem várias fábricas hoje, né? O Toninho da Tonicar que fabrica e restaura os MP Laffer. E tem uma série deles, né? Então hoje você continua fazendo aqueles modelos. Faço para eles e faço para esses carros. E muitas das vezes, os volantes que aparecem nesses carros é volante do meu pai, que está lá ainda até hoje. Olha que Volante de 40 anos. Às vezes o cara compra um MP, compra uma Puma, compra um Faros, um Dardo, um Miura. O volante era da época do teu pai. E o volante tá lá. E eu tenho todo o ferramental. Eu preservei todo ele, entendeu? Todo o ferramental, desde o primeiro volante até os que estou fazendo agora, mas o ferramental todo preservado, então dá para conseguir às vezes atender um colecionador lá dos confins do Brasil que tem um Miura tal. Ele quer um volante original da época. Ele tem um Dardo, foi fabricado pela Corona, né? Tem um Dardo, pô, eu tenho um volante assim, sabe, eu queria um parecido, não, eu tenho ele, né? Então dá para fazer. Às vezes algumas coisas se perderam com o tempo, como alguns acabamentos, assim, alguns detalhes que eram injetados, e os moldes acabam se estragando, e eu vou inventando outra coisa, uma peça de alumínio para se adaptar ali, mas basicamente é o mesmo volante. Naquela época, os volantes, assim, como é que nasceu um projeto de um volante de um Miura, de um Dardo? Normalmente tinha umas revistas, né? Eu lembro bastante disso, tinha umas revistas italianas, alemãs, francesas, que o pessoal colecionava, principalmente esses fabricantes de carro. E muitos deles viajavam para fora também. Traziam de fora, né? Muitos traziam até moldes de fora, né? Puxa vida. E aí chegava aqui no Brasil e vinha falar com meu pai, muitas das vezes, e fala, pô, dá para fazer esse volante e tal, e eles Teu pai dá. desenvolvia, né? Na época era meu pai, o Emerson Fittipaldi, o Wilson e tal.
Então, O desenvolvi. Emerson e o Wilson junto com o teu pai. Não, eles não eram sócios, nada. Mas no eram, desenvolvimento, nas é ideias. isso, eles... Meu pai, na época, o Emerson Fittipaldi fabricou o volante também. O F1 foi fabricado pelos irmãos, entendeu? E meu pai estava naquele meio lá. Que bacana. E até, por coincidência, depois, passando muitos anos, meu pai acabou se encontrando de novo com o Emerson, porque a Copersucar patrocinava a equipe do Emerson Fittipaldi, né? E meu avô trabalhava na União e aí acabou se encontrando novamente. Entendi, olha que legal. Uma coincidência, né? Aí meu avô trabalhou na União 70 anos, né? Tal, e na época a Copersucar patrocinava, meu avô era diretor lá, então meu avô que pagava, né? Não com o dinheiro dele, Sim. mas pagava, né? Então, coincidências, né? Tal. Aí fui várias vezes na pista, tal, não cheguei a andar com o carro, entendeu? Mas entrei várias vezes, sentei lá no cockpit No várias vezes. Copersucar? Ah, sim, várias vezes, tal. Porque tinha essa possibilidade aí, tal, de serem amigos e Sim. passado tal, né? Mas E na parte da competição, teu pai, a fábrica fez alguma coisa? Assim, sem o... Então, no Brasil, sempre teve competições. O Brasil, na minha opinião, é o maior formador de pilotos, né? Tá aí, não precisamos nem entrar nesse detalhe, mas é o maior, não o maior formador de piloto, talvez os maiores formadores sejam Alemanha, Itália, sei lá, mas os melhores são daqui. Para mim, sem dúvida, né? E sim, tinham competições dos Fórmula V, Fórmula Ford, uma série de carros. O pessoal pedia volante pro Aí pai. meu pai fabricava. Ia lá, pô, quero mais leve, quero maior, quero menor, assim, essa, e ia fazendo. Mas isso era um hobby, né? Era um laboratório também, E tinha né? esse aspecto técnico, eu quero mais leve, quero mais maior, mais pesado. Não muito, até hoje mesmo, né? Se você falar, pô, eu quero um volante que é bem levinho e tal, isso aí, se o cara tomar meio copo d'água antes de entrar no carro, acabou. Não tem. É lógico, o acumulativo de você tirando peso de tudo quanto é lugar é interessante. Mas você tirar 50 gramas de um negócio, 10 gramas, não muda nada. É melhor, às vezes, pensar na segurança, tal, fazer alguma coisa que seja mais robusta do que você fazer um negócio extremamente leve que não vai dar muita diferença. Nesse caso, não daria muita diferença. Tanto que os volantes mesmo de Fórmula 1, ultramoderno e tal, eles fazem o volante com a necessidade que tem. Não fica ali pensando se pesa 10 gramas a mais ou a menos, entendeu? Primeiro a parte funcional da coisa. Você pega um Fórmula 1, da década de 80, de 70 e tal, não tem esse pensamento. Pega um carro aí de estoque, um Eurosport e tal, o volante tem que ser leve, não pode ser um chumbo, né? Mas falar não, porque pesa 10 gramas a menos, é bobeira. Na minha opinião é bobeira. Sim. Não tem o porquê, né? E você falou em Lobini também, né? Você fez protótipo. Não, protótipo. eu fiz só um protótipo para eles, né? Fiz para um engenheiro na época, esqueci o nome dele, mas desculpa, esqueci, mas ele é amigo, eu conheço ele inclusive até trabalhou na American Classic. Que é um dos fora de série mais recentes, né? Isso, Mais atuais, nossa, né? Carro sensacional, bem legal mesmo. Todos eles foram inspirados em alguma coisa, né? E o Lobini foi bem inspirado na Lotus, tal, que é um carro complexo, pequeno, tal, né? O centro de gravidade muito baixo, né? Não, na minha opinião, É um dos carro de carrinhos corrida, nacionais, praticamente, né? dos nacionais é o mais invocadinho que tem ele, entendeu? E eu gosto bastante do Lobini, mas é aquele negócio, né? Você acaba esbarrando em valores, né? Para você fazer um negócio. Hoje acaba saindo o caro. empresário para construir carro hoje é muito complicado, né? É bem complicado. Hoje ainda mais, né? Porque as normas, né? Tudo, Sim, então sim. Mas o pessoal não desiste, não. Tá todo mundo O fazendo. brasileiro é persistente, né? Não tem jeito. Graças a Deus. Continua. E dos volantes que você falou, assim, desses fora de série da época, dos anos 70, 80, assim, tem algum volante que você fala, pô, esse aqui foi um projeto, foi o que nós mais
nos empolgamos com o projeto do volante? Então, teve volante. Ficou a cara do carro? Assim, não dá pra. Não dá pra eleger alguma coisa, né? Mas eu lembro, meu pai gostava bastante dos volantes varetados, sabe? Os volantes banjo e tal. E na época não pegou. Que você hoje fabrica, né? Fabrico, esse modelo. Isso, mas hoje eu fabrico por quê? Porque a gente constrói carros antigos, entendeu? O Brasil constrói o Jaguar, constrói o Cobra, constrói vários carros, né, retrôs, né? E na época não, entendeu? Na época tinha Puma, tinha né? Puma, Faros, Miura, Dardo, Miura, esses carros, Bianco, esses carros eram para a época, lógico, na época eles eram ultra modernos, né? Sim. E acaba com injeção e não sei o quê, com motorzão, né? Que os caras aprimoravam e tal, então ele não podia ser um volante, um banjo, né? O banjo era mais antigo, né? Então o pessoal usava os volantes que estavam na vanguarda lá fora, né? Como eu falei, certas marcas que ditavam uma moda, né? Não digo moda, necessidade e tal, que era a Momo, italiana, muito antiga, tem a Sparco, veio depois, aí tem Motolita, inglesa, Lenkrad alemã, Zender, tinha várias marcas, né? Entendi. Que ainda existe algumas. E por falar alemã, eu vou lembrar uma coisa que você me contou. Lenker significa? Ah, sim. Lenker significa direcionador. Direcionador. Então, em alemão. Em alemão. Você pode falar que o teu carro tem um Lenker. É um direcionador, mas o nome do volante em alemão mesmo é Lenkrad. Agora, Lenker é direcionador. Um guidão de bicicleta, qualquer coisa que direciona alguma coisa é um Lenker. Perfeito. Agora, do carro mesmo, especificamente, é Lenkrad. Acho que Lenker tem mais sucesso, né? O nome que Lenkrad vai ficar mais difícil fácil de falar, né? Desde o começo foi Lenker. Não. Não? A fábrica do meu pai sempre chamou-se Revescar. 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 Revestimentos para automóveis. Na Praça Princesa Isabel, na Duque de Caxias, ali onde ele começou e tal, ele fabricava, além dos acessórios, fabricou muitas capas de banco. Capa de banco de Kombi, de Fusca, de tudo quanto era carro, ele fabricava as capas de banco. Lá na Duque de Caxias Na Duque de Caxias, na Praça Princesa Isabel, Duque de Caxias, ali tinha 3 endereços lá. E dali ele mandava para outros estados, outros lugares. Depois ele entrou no atacado também, distribuiu várias marcas do Brasil. Né? Distribuiu, era muito amigo do pai do Senna, que fabricava as maçanetas e tal, né? Era do meio, né? Depois veio os grandes distribuidores, L Uber, de Morba, Monte Carlo, que tem até hoje, né? E eu lembro bastante, o seu Leopoldo Uber, que era o dono o dono da L Uber, né? Grande amigo do meu pai, comprava bastante e tal, fazia uma bagunça no mercado. E lembro bastante desses grandes distribuidores, né? E grandes lojas também, Hermes Macedo, né? Que vendia muito volante. Era diferente, né? O mercado era bem diferente, né? Era a mesma coisa. Desculpa, você acha que é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que o que muda às vezes é o jeito de comprar e tal. Mas é a mesma coisa, não muda muito não. O acessório de carro sempre teve. Uma hora chama uma outra, cada hora tem um nome, né? Antigamente, lá atrás, chamava Treco, Badulac, depois virou Tuning, depois virou Dub, depois virou não sei o quê. Nada mais é do que a vontade de pôr acessórios no carro, né? Customizar o carro. Você customizar o carro, entendeu? Nada mais é do que a vontade de brigar com a mulher, entendeu? A história é sempre igual. Gastar dinheiro no carro. 30 anos atrás o cara ia lá e comprava um volante, comprava uma roda. As rodas eram diferentes? Eram, mas era roda, né? Pneu diferente e tal. Né? Hoje, um monte de carro turbinado. Antigamente era carburador e não sei o quê, comando, tal. Ah, sim. Vai longe, né? Mas sempre foi igual, né? Vamos ver até quando dura o volante no carro pra gente continuar fabricando. Acho que chega uma hora que os carros vão ficar autônomos. Você falou dos volantes lá de fora, Momo e a Sparco veio depois, né? Acho que elas são as que mais têm nome hoje mundialmente, né? Dessa época. Hoje a Momo ela era italiana, mas hoje ela é de um grupo americano e tal. Mas continuam fabricando.
patrocinam Fórmula 1, tal, são grandes empresas, né? Mas tem muitos fabricantes pequenos de volante no mundo inteiro. Tá. Tem na Itália, tem na França, tem na Alemanha, tem nos Estados Unidos, tem bastante. Várias fábricas pequenas. Nos Estados Unidos tem a Billet hoje, que é mais moderna, tem a Lecarra, tem a Grant, tem várias marcas nos Estados Unidos. No México tem também. Aqui no Brasil, na Argentina, teve bons fabricantes de volantes na Argentina. Sandrini argentino. Tinha outro também. Sandrini. Não lembro. Eu sei que como acessórios, os volantes remetem a uma época antiga, né? A gente que está falando de saudosismo, né? Do acessório da época, né? Sim. Do estilo da época. Mas as fábricas de volante, em geral, parece que eles sempre correram atrás de um apelo esportivo, de pista, né? Querer ter um apelo de volante racing, de corrida. Então, aqui e colocar no carro. Na verdade é o que o fabricante de acessório, né, no caso, faz, né? Ele faz um volante inspirado nas pistas e acaba indo para o carro de rua. Depois acaba indo para a rua. Né? Ele é assim que... É o que acontece, né? A pista é o grande inspirador. O laboratório para todo mundo, né? E aí acaba tendo... Aí depois até mesmo a indústria acaba... A indústria, né? Uhum. As grandes indústrias acabam se rendendo a isso, né? Hoje você tem volantes com direcionadores, tem volantes com empunhaduras, né? Que são esportivas, pista, né? Vieram esportivas, das pistas. no carro de fábrica original. Já, você né? pega você pegar uma Puma, né? Aquele volante que tem ali é um volante de pista, né? Pequeno, tal, que era o Emerson que fazia. A Puma é 3 raios, né? Tem de 2, tem de 3. As primeiras Pumas, as Malzones, as primeiras Pumas, tal, era um volante que o Emerson fazia. Então, quer dizer, vem do piloto, né? Então, é aí que acontece, entendeu? Até hoje é assim, né? Os volantes do um Stock Car, tal, é um volante que depois ele acaba indo para os carros de rua. Ele vai inspirar depois a fábrica, sim, né? A usar alguns recursos, tá ali, design. Entendeu? Isso, tá ali. Aplicação, né? Isso. E assim vai indo. É bastante história de volante, né? E você você começou a acompanhar isso em que época? Mais já adulto, assim, que você falou, eu fiz modelo, participei junto com tal marca, a partir disso com meu pai junto. Então, no Brasil teve algumas fases, né? Teve uma fase que o carro fora de série ele acabou dando uma parada. Talvez na década de 80, assim e tal, deu uma diminuída, né? Foi quando abriu as importações, aí começou a vir... Final dos 80, virada para 90, né? Então deu uma parada e tal. E, então, essa época eu já estava com ele lá, né? Agora, os volantes que eu faço hoje, né? Desculpa, não sei se eu fugi um pouco da sua pergunta, mas talvez vai responder. Fica à vontade. Os volantes que eu faço hoje são aqueles volantes que ele fazia antes. Eu não faço nada moderno. Tá. Eu não faço um volante para um carro novo. Não me interessa por isso. Não gosto. Eu gosto de fazer, quanto mais antigo, eu acho mais legal. Entendi. E também veio uma certa moda, né? Eu sempre tive... É que às vezes a pessoa fala sempre tive como para ficar, né, na crista da onda. Não, eu sempre tive carro velho porque eu gostava, entendeu? Então eu sempre curti isso daí. Uma paixão, né? Sempre tive um Fusca, sempre tive até, né? Até coisa de água, barco e tal, eu gosto de coisa mais velha, entendeu? Sempre me chamou a atenção, acho que pela exclusividade e tal. Então o que eu fabrico hoje são volantes voltados para quem tem carro antigo. Então, o cara tem uma Opala, uma Brasília, um Chevette, Mustang, um Camaro, sei lá o que for. E graças a Deus isso cresceu muito nos últimos anos, né, amigo? É impressionante Cresceu, o que está tendo encontro de carro antigo, eventos, restaurações, né? Empresas de restauração de carro antigo. Devido aí à internet e tal, né? Começou a se canalizar para
para tela, né? Os eventos que tem lá fora. Por exemplo, na Europa tem evento de rally de carro antigo há muito tempo. Né? Existem colecionadores, datas de colecionador de 1950 que colecionava carro de 1900. Sempre teve colecionador de algo antigo. Isso deve ser um mal do ser humano. De ficar preservando, né? E ajuda preserva a história, preserva, né? Lógico, Isso é preserva. importante. Né? Tem cara que às vezes você vê, puta merda, destruíram um Fusca. Às vezes é um Fusca velho e tal. Se tivesse que preservar todos os Fusca, tinha 30 milhões de Fusca aí, não cabia. Né? Então tem que reciclar, né? Mas tem que sobrar. Né? Tem que sobrar para contar a história. Tem que sobrar para contar a história. E eu faço volante para esses que preservam aí e tal, que gostam, né? Tem cara que tem dinheiro para comprar um carro novo. Mas ele prefere andar no Dojão, no Mavericão velho dele, e ele não tem o que fazer. Não tem o que E aí dá fazer. briga com a mulher. Ah, normalmente dá, né? A mulher quer um carro mais moderno, tal, né? Um carro confortável, que não machuca as unhas, que tem espelho para se pentear, para se maquiar, e a gente quer uma carniça para poder apertar os parafusos, né? É assim que acontece. É uma paixão gostosa, né? Mexer com os carros antigos. É. E você conhece muito entusiasta, colecionador? Conta aí um pouco da sua trajetória que você passou. Você conhece bastante gente, né? Que coleciona carro. Não, conheço bastante. Conheço porque até me atrai, né? Você acaba pesquisando. Nos eventos também, eu participo de evento há muito tempo. Então acaba conhecendo, né? Tem umas coisas uns negócios que são até bizarros, né? Tem colecionadores que tem 500 automóveis, né? Onde que guardam 500 automóveis? Tem um de Ribeirão Preto também, me parece que... Esse eu não conheço, mas ele tem um monte de caminhão. Mas é um monte, não é 10 nem 20, é... Muitos. Tem outro aqui perto de Campinas, inclusive tem até um museu lá de tratores, acho que tem uns 500 tratores. Parece uma loja, parece uma fábrica de brinquedo. Os tratores tudo num carpete, vermelhinho, azulzinho, mais de 500 tratores. Eu sei de uma história sua que você contou pra gente que... Quando eu tava lá vendo o volante, você contou a história, você foi ver, não sei se era uma moto, um carro, não gostou da moto, o carro, olhou pro cara e falou, e aquele trator lá? O cara falou, eu vendo. Não, você não comprou o trator? Comprei, mas não foi isso. Eu fui Como atrás de foi? uma geladeira. Uma geladeira, não era moto e carro. Aí tinha um caipira lá. Eu falo caipira, mas eu tô sempre em Serra Negra. E eu não tô falando caipira, entendeu? Caipira porque eu gosto do pessoal de lá também. E aí eu tava procurando o cara da geladeira e tinha um caipira lá. Eu falei, pô, você não sabe ele tem uma geladeira assim, assado, tal. Era num vilarejo, né? Aí o cara falou, olha, geladeira eu não sei, mas você ele tem um tratorzinho novo. Eu falei, você tá brincando? Trator? Eu vou fazer com trator, né? Mas aí eu falei, bom, já tô aqui, vou lá ver, né? Aí cheguei lá, era um trator, era um Ferguson. Incrivelmente o bicho nunca tinha sido usado, era 47 o ano. Ano 47. Impecável. Sempre tem história, né? Tem carro novo aí no Cavalete, 1980, 70, 75, que nunca foi usado. Porque sempre tem uma história para contar ali, né? O que aconteceu, né? E o trator não tinha sido usado. Eu comprei o trator, trouxe para casa. A geladeira você esqueceu, mas o trator... Aí você vê como é usado. Aí você fala, pô, o que eu vou fazer com um tratorzinho, né? Aí você começa a pesquisar, eu não sabia disso. Aí começa a pesquisar na Europa. É muito legal os caras andarem de trator nos condomínios. Porque você tem trator da Lamborghini, entendeu? Existe da Lamborghini? Sim, a história da Lamborghini começa no trator lá, né? Tá. Até tem a briga do Ferrari com o Lamborghini. Essa é uma outra história. É uma outra história. Mas fica para outro capítulo. A Lamborghini tem os tratores e a Porsche também tem trator. Bastante, né? Então na Europa o que acontece? O cara tá no condomínio dele, né? O cara tá andando com uma Porsche, uma Ferrari, outro não sei o quê, e o cara pega e sai com o trator Porsche. Pronto, ele detona todo mundo, né? Então aí eu falei, pô, que legal, né? Era um Ferguson 47, a Ferguson é inglesa, né? Funcionava tudo. Pô, os fios tudo de pano ainda, tudo novinho. Puxa. E aí é legal, aí você começa
a entender aquilo ali, começa a pesquisar, a procurar. E... É legal, você tem paixão pela história não é só do volante do carro, é a história de tudo, né? Não, eu gosto, mas eu não... Desde uma bicicleta, um sim. trator, uma geladeira. Ah, sim, eu gosto das coisas antigas, mas eu não sou, assim, um grande conhecedor e nem pesquisador, nada. Por exemplo, hoje você tem o Songa, né? Que é um cara que você pergunta qualquer coisa, porque o cara sabe. Aí tem o Maurício Marques, tem o pessoal que são de outro nível, né? Eu sou um fabricante de volante e gosto de certas coisas. Legal. Mas tem um pessoal que é o Newton Rossetti, né? Que é quem eu homenageei nos volantes. O Rossetti. Explica pra gente, né? Porque nos volantes também vem escrito Rossetti. Isso. E aí dá aquela confusão. É Lenker ou é Rossetti ou é os dois? O porquê? Porque a Lenker é uma marca de volante e a gente fabricou vários modelos. Volante para barco, volante para carro mais novo, volante para tratores, não sei o que, tal. E precisava um nome pro volante mais clássico, né? E eu tenho um grande amigo, que é o Newton, que é um colecionador, piloto, já foi piloto e tal. E ele é o maior, na minha opinião, eu acho que ele é o maior colecionador de carros fora de linha. Fora de série. Fora de série. Desculpa. Fora de série. De fibra. Se não for o maior, é um dos maiores, deve estar dentro. Então ele tem essa... Ele só tem carro de plástico, né? Então, Miura, Dardo, e todos esses 10, quase todos ele tem. E ele gosta muito. Aí esse sim. Se você mostrar um volante para ele sabe a data e tal, ele sabe muito mais do que eu. A história, o mês que foi fabricado, enfim, isso. Sendo exagerado. Tem gente aqui, tem cara aqui no Brasil que você mostra uma Porsche pro cara, o cara sabe até que carro é, se for antiga, de quem foi, por onde veio, de quem tá, com quem não tá, sabe o número, sabe a história toda. Porque o cara gosta daquilo lá, né? Eu não sei. Jamais saberia tudo isso aí, né? Então Rossetti foi uma homenagem a uma linha clássica de volante. Isso, que está até hoje, né? Está até hoje, isso. A gente usa Rossetti, o Newton sempre me ajuda. Às vezes saber um detalhe, da onde veio aquele modelo, da onde veio aquela porquê daquilo ali, porquê tal. Idealiza junto com você. Ele me ajuda bastante, entendeu? Gosta pra caramba também. E por isso é o nome dele. Entendi. Rossetti é o nome do meu grande amigo Newton Rossetti. Bacana. Linda homenagem, bacana, né? Ele curte também, gosta. Às vezes a gente está sempre em eventos, né? Em carro de fibra, os últimos eventos aí, ele sempre leva primeiro lugar com os carros dele. Ele é bem detalhista, bem caprichoso, gosta, né? Quais eventos que você já foi e costuma ir? Tá. De antigos, de colecionadores, aonde que é? Tem eventos que são menores que eu gosto de ir para passear e tal, mas evento para trabalhar, vou separar. Tá. Para trabalhar, Lindóia é muito forte, né? Agora tem esse no Sul, em Santa Catarina, que é bem legal, no Hot. Tem em Minas. Tem o evento de Araxá, que é o grande evento nacional de qualidade, né? Os carros mais... É um evento bienal, né? Não é todo ano. Esses todos para trabalhar, tá falando? Não, eu já trabalhei em todos. Eu monto meu standzinho lá e vou para vender. Mas eu acabo ficando amigo, mais tempo fora da barraca do que a gente fala barraca, né? É porque é barraca mesmo. Evento de carro antigo, não tem esse negócio de você montar um stand de vidro, né? Que nem uma feira do Anhembi, né? É um negócio... Não. Carro antigo é diferente, entendeu? Por isso que é legal. É mais descontraído e tal. Começou lá atrás com Og Pozzoli, com o seu Batista, né? É quase aquele mercado de pulgas, que você põe o pano no chão e põe as peças em cima para vender, isso, né? Na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim, Não todo lugar é assim. Tem essa... Se for fizer um negócio muito bonitinho, é capaz de perder a graça. Sim. Aí começou essa lá informalidade atrás, que é interessante, né? Começou com o Og, com o pai do Batista, né? O seu Batista, o pai do Batistinha. Aí tem outra história também, um bando de gente bacana aí que faz os eventos. Tal, né? E esse mercado de pulgas, que a gente chama assim, faz um sucesso, né, nessas feiras. O pessoal quer garimpar um achado, né, uma peça original, um detalhe, um friso, um logotipo, um adesivo.
Um evento tem três pilares, né? Você tem que ter o carro antigo, tem que ter o público e tem que ter a feira de peça. Porque o que atrai o colecionador? A feira de peça. Ele vai lá procurar uma peça que ele precisa. Tá faltando no Tá carro faltando. dele. Embora hoje tenha internet, que ajuda bastante, Sim. mas sempre numa feira aparecem coisas diferentes. Então, e você tem que ter o público. Então, o colecionador, ele leva o carro dele para procurar uma peça, tal, porque gosta também de participar e mostrar e confraternizar com os amigos, tal. Mas a feira de peça é importante. Aí o evento fica legal, né? Fica gostoso de ir porque tem bastante gente. E o ser humano gosta de gente, né? Negócio de morar numa ilha deserta é meio... Isso é mentira. Miguel, conta a volante de madeira. Foi uma moda na época? Como é que começou isso? Então, o volante de madeira sempre foi fabricado desde lá dos primeiros carros, né? Os primeiros acho que não eram de madeira, nem volante era. Mas era um direcionador, era um Lenker. É um Lenker. E aí depois vieram os volantes de madeira, eram maciços e tal, né? Aí depois voltou-se a fabricar volantes de madeira, né? Porque é requintado, entendeu? E até hoje é fabricado em alguns carros top de linha, você tem volantes de madeira, porque remete ao passado. Então você tem um material ali que faz parte do passado, né? Não é um negócio gelado, entendeu? É madeira, né? E como eu te falei, fica requintado e é um link que você tem com o carro, né? É a única parte que você toca com a sua pele, né? Então a sua mão, tem gente que usa, tato, tem gente que usa luva, né? Tudo bem, não tem problema, mas é até bom, pilotos e tal usam luvas, mas você tem um volante de madeira, então é um link que você tem com o teu carro, você está pegando nele pelo volante, né? A madeira remete a uma nobreza também, né? Um negócio nobre, né? Muito, nobre, né? Eu acho maravilhoso, eu acho muito bonito. Ainda mais quando você consegue misturar assim, fazer um volante metade de couro, metade de madeira e tal, fica bem legal, mas tem que ter. E já tem... Não adianta tentar fazer outro tipo de material, né? Você pode, lógico, você faz volante de couro, é bacana, você faz com a mursa, é legal, você faz de poliuretano, todos são legais. Mas nada vai substituir a madeira. No caso, por causa da história, né? Dos primeiros, tal. Então, o volante de madeira é legal por isso, né? Esse aqui é um antigo, né, no caso? Esse aí é um esse aí é um dos primeiros que meu pai fez. Esse Permanece igual, eu não mexi em nada. Essa é uma linha que teu pai fez? Esse é um volante que ele fez e... Que carros que se aplicaram? Não, era para todos, era um esportivo e tal, muitos carros usavam, mas esse aí, ele deve ser lá do começo da década de 70 e do mesmo jeito que eu encontrei lá na fábrica, ele está até hoje. Embora eu tenha bastante volante, né? Ele é o quê? Um 32, menino? 32. 32. Muito bonito. Uma relíquia, vamos dizer assim. Para mim, vale muito, né? E o de madeira, ele teve uma lacuna de tempo que ele caiu no esquecimento, não teve? Ele desapareceu. Isso. Era muito usado, né? Os Fusca, tal, da época, Brasília, Opala, Chevette, usava muito volante de madeira. Não era um volante antigo para o carro. Era um volante da época mesmo, né? Usava-se muito, né? Era bem legal. Aí depois teve um bom espaço de tempo que acabou ficando meio que esquecido, tal. Aí depois ele voltou, né? E hoje, lógico, eles equipam mais esses carros. Raramente você vê um carro novo. Vou dar exemplo, né? Raramente você vê um Celta, um Corsa, um Astra, um Vectra, um Onix com volante de madeira. Raramente, muito difícil. Só se o cara quiser muito, né? Mas ele acabou voltando mesmo por o pessoal resgatar os carros antigos. Esse saudosismo. O saudosismo. Né? Embora o saudosismo, aqui no Brasil, embora os volantes aqui no Brasil eram menores, né? Eram pequenos, né? Aí depois... O raio daquela época qual que era? Porque esses esportivos eram bem menores. Por isso que até comentam, né? Pô, eu tenho um Fusca, o meu é old school. Tá. E o que é old school, né? É o volante pequenininho, porque eu usava o volante pequenininho na época, era moda, entendeu? Você lembra o raio daquela época? Usavam
260 milímetros, um negocinho pequenininho. E achavam aquilo maravilhoso. E eu acho legal também, porque os carros de corrida usavam os pequenininhos, entendeu? Sim. Você pega um Fórmula 1 da década de 70, o volante era bem pequenininho, né? Então, o Fusca, né? Vamos sempre falando do Fusca, que ele dá como referência. Ok. Aí você pega o Fusca e aquele bruta volantão, a primeira coisa que o cara fazia era trocar Tirava o volante. e colocar um esportivo. A primeira coisa que ele fazia era isso. E normalmente colocavam de madeira, era legal, porque o Fusca saía com o painel de madeira, né? Ele tinha uma imitação de jacarandá muito bonito, bem feito, tal. Hoje é até raro de se achar. E tem gente fabricando também, voltando a fabricar. Mas o painel era de jacarandá e tinha outros carros que usavam muita madeira também. Então o volante de madeira era legal na época. Aí depois parou um pouco. Aí veio a era do plástico, né? E muito plástico nos carros, da época dos primeiros Opalas, né? Tudo de plástico. Aí o volante de madeira ia ficar meio isolado ali dentro, né? Embora tem carros novos hoje, um Aston Martin, top de linha, maravilhoso, nada de madeira, só o volante. Só o volante de madeira. Por quê? Porque é o link, né? É aquilo que eu comentei contigo, é onde você pega, né? Então você vai fazer o carro todo de fibra de carbono com volante de fibra de carbono? Fibra de carbono não é madeira. É verdade. E esses 260 milímetros hoje caiu abaixo, né? Esse exagero para querer diminuir o diâmetro do volante. Então, a gente tem muita influência, lógico, da Europa e dos Estados Unidos, mas a maior influência dos volantes terem crescido um pouco é o americano. Né? Então, o americano que inventou o bug, né? Não sei se eu estou errado, eu acho que estou certo. Ele mesmo, Bruce Meyers. Então. Que, inclusive, semana passada ele vendeu a empresa dele. Tá. Ele está com 94 anos. Ah, que legal. E para isso aí eu não fiz volante. A gente fez um post dele. Então, e os volantes, os carros americanos usam um volantão maior, né? E o bug americano usa volante grande. Eles Por têm quê? o costume de usar o de Volkswagen original. Usa o volante Volkswagen original e já vi muitos com volante de Impala também, de aqueles volantes de 3 asas, de Corvette e tal, porque o bug o que que é? É um carro feito, né? Popularmente dito no fundo de quintal, embora às vezes tem fábricas grandes, mas usava peças de outros, né? Então o volante ia pôr de qual? Então o que tinha. E o volante esportivo que tinha era de um Corvette, de um Mustang e tal, e acabava colocando, eu acho legal. Então hoje está misturado. Então hoje tem Fusca estilo californiano, tem German Look, tem Old School, tem Street, tem tudo, né? Tem todos os modelos. Então esse negócio do diâmetro de volante tem para todos os gostos hoje, né? Hoje está bem misturado, bem democrático e cada um põe o que quer. Entendi. Tem até histórias, né? Volante rasgadinho é volante alemão, né? Vem dos Porsche e tal. O volante furado é mais inglês, né? Ah, legal. Os motolitos era furado e tal. Então, o volante do Speed Racer era furado. Japonês. Japonês. É puta desenho legal, né? Eu assistia bastante. E nos bugs, você fez volante para muita marca de bug? Aqui brasileiro. Um monte. Tem muito fabricante de bug que chama bugre, né? No Nordeste, né? Então tem bastante. Meu pai mandava de monte para lá. Inclusive reposição também. Mas aqui a BRM sempre comprou da gente. Ah, tem. Não dá pra ler. N. É mais fácil você falar as marcas aí que eu vou confirmando para você. Que foram fabricando, fabricou várias. Tem um monte. Crossway, Menon. Tudo isso aí. O Bergamo, né? São bugs todos aqui de São Paulo. E esses volantes, eles preferiam um raio maior ou menor? Nessa época dos bugs? Não, pequenininho. Todos pequenos. Ah, sim, bug pequenininho. Bom, meu irmão tinha um bug na época, na década de 80, comecinho de 80, meu irmão mais velho, né? E o volante era bem pequenininho também. Eu lembro, né? Era bem pequeno o volante. Era um negócio meio desajeitado para dirigir, porque para você para você esterçar um carro, para você manobrar o carro. Se tiver com rodas esportivas, com pneus largos, fica muito pesado, né? Quanto menor o volante, pior, né? Em movimento tudo bem, mas quando está parado para manobrar, você tem que fazer muito. É verdade. Eu tinha, quando garoto, né? Eu tinha uma Brasília
e eu tinha 2 volantes. Porque eu tinha um volante que saía do carro. Mas não era com a intenção de ser volante de pista. Era um volante que saía para não roubarem o carro. Inclusive, a ideia foi da Minardi, do Christian Fittipaldi. Bom, aí volta para as pistas e tal. E o carro da Minardi tinha um volante que saía. Hoje todos saem, né? Mas é engate rápido. Tá. Que não serve para andar na rua. Faz uma barulheira do cão, né? Tá. Então você sai para o piloto sair do carro e tal. Mas eu fiz para ninguém roubar o carro, entendeu? Então eu tinha 2 volantes no porta-mala. Então, eu era fabricante, meu pai era fabricante, né? Então eu podia me gabar disso, né? Na época. Então eu tinha um volante pequeno, eu ia para a Serra Negra, para o interior, né? Então eu colocava um volante pequeno para andar na estrada, e era melhor. Entendi. E para andar na cidade eu colocava o maior, mas besteira, bobeira. Mas essa moda não pegou, infelizmente, né? Se tivesse pegado, tá bom. Inventar um volante que você aumenta o diâmetro e diminui. Já pensei nisso. Já pensei. Interessante, né? Mas não, é meio difícil de fazer, né? Não dá, meio difícil não tem como, né? Eu queria fazer um volante sem a haste dentro, também não consigo. Só o aro em volta, também não consegui. Como é que vai? Fica complicado. Não deu. Ainda não consegui. Vamos inventar uma física, alguma coisa que não tivesse eletromagnético, né? Que você conduza o miolo dele. Não consegui fazer, não. Teve algumas invenções no mundo de volante que foram bizarras? Tem. Até hoje tem até hoje tem um volante aí que é um Citroën, se não me engano, é um Citroën, que o centro é parado. Sim. Ele fica estático e o volante vira. Aquilo se engana quem acha que aquilo ali é simples. É cheio de engrenagem lá dentro. É mesmo? É complicado fazer. É bem complicado. Tem outros também. Tem volantes que tem vários. Bom, os Fórmula 1, né? Vem de lá. Outra vez o laboratório. Tem muito volante hoje que tem controles no volante para facilitar, para o conforto, para você tirar a mão do volante o quanto menos possível, né? Mas assim, volante bizarro. Hoje é bem comum isso, né? Todos os carros saem com comandos no volante. E, inclusive a troca de marcha, né? Já há 40 anos atrás ninguém podia pensar nisso, né? Mas hoje é comum, né? Mas assim, volante bizarro, assim, coisa estranha, não lembro não. Tem volante que é feito com chifre, tem volante feito de corrente. Formatos, né? Feito de corrente, né? Então. Recentemente o filme do Mad Max mostrou um monte de volante com caveiras dentro e tal. Mas assim... Já te pediram bastante coisa diferente? Você fazer um volante com chifre? Já fiz. Feito de material... Já fiz de osso. Uma vez. Já fez? Fiz uma vez, o cara trouxe os pedaços. Que carro que era que ele queria? Era um Hot, né? Já fiz com gremalheira de motor de arranque, já fiz biela, já fiz um monte de coisa. Que bacana. Brincadeira só. Usa a criatividade, né? Porque dentro do volante, um volante ele é redondo ali e tal, mas você pode criar milhões de modelos ali dentro. Aquele espaço você pode ocupar da forma que você quiser, né? É infinito. Pode fazer uma haste, 2 hastes, 3 hastes, tem volante de 4, tem volante que é todo raiado, tem volante que é de... É uma infinidade. Volante fechado existe? Sem raio nenhum, é fechado. Tem uns americanos que tem uns fogos desenhados que ele é quase todo fechado. Mas é ruim de dirigir. Não dá pra pôr a mão, né? Tem volante que é mais estético do que outra coisa, né? Ele tá ali só pra combinar, né? Pra participar do projeto do cara, entendeu? Então ele às vezes não é funcional, mas está lá. E funciona desse jeito. Galera, o Miguel trouxe um volante aqui pra gente olhar como ele é feito, né? A madeira dele. E explica pra gente aqui, Miguel. Então, esse é um volante, até ele nem tá pronto. Como você comentou comigo sobre madeira, então essa é a madeira do volante e aqui dentro você pode inventar o que você quiser. Perfeito. Né? Você pode fazer para um carro novo, para um carro antigo, para um buggy, para um roadster, para um hot, para o que você quiser. Né? Então isso aqui é a madeira, pode se usar em qualquer coisa, entendeu? Em qualquer estilo de carro ele pode ser usado. Então é madeira mesmo, né?
Não é uma imitação, nada. A gente faz o volante de madeira como era feito lá atrás. Eu faço, o processo é o mesmo, né? Perfeito. Dá trabalho, Miguel? Nada, é um volante bem trabalhoso de fazer. Ele tem vários processos, né? Você tem que primeiro selecionar a madeira, depois você tem que trabalhar nela na parte toda de usinagem, depois tem a parte de... tem que ser todo lixado, tem que ser nivelado, é uma série de processos que leva, depois tem o verniz. Como ele cria esse ar com a madeira? É complicado. É complicado nos primeiros 50 anos, depois fica fácil. 50 anos de experiência para aprender a fazer volante. Os primeiros 50 anos é meio chato, depois fica fácil fazer. Mas é uma madeira laminada, tal. Ele tem um processo de você tem que, como é que eu posso dizer, amolecer a madeira através de química, você dá você dá uma flexibilidade a ela e depois vai se modelando e tem as técnicas para fazer, né? E é certo dizer que esse aqui é um volante de raio profundo? Existem raios mais rasos, né, e os raios mais fundos, tipo americano que você falou. Que gosta assim. A gente eu chamo de cálice, né? O pessoal aí por aí fala offset, não sei. Não, eu sou brasileiro, é o cálice. A gente chama de cálice, é a profundidade do volante. Que é essa distância do volante até onde encosta no cubo. Isso, o volante profundo, assim, ele é bem americanizado, né? Não sei se nasceu lá, mas os carros americanos usam bastante. Europeu menos. Menos. Os volantes europeus são mais planos, né? Tá. E essa profundidade, ela é bem acentuada. Esse é um volante de raio de quanto? Quantos milímetros tem aqui? A gente não fala raio, né? É sempre diâmetro. Diâmetro. Esse tem 380 milímetros. 38 centímetros. Eu falo do jeito que o europeu fala. O americano fala em polegada, né? Uhum. Então, tem gente que fala, meu volante tem 14 polegadas, 13 polegadas e tal, né? Eu não entendo polegada, eu só entendo de milímetro. O americano é doido, né? Eles fazem jardas, pés, sim, polegadas, vai medir quantos metros o cara tem de altura? Não, tem 6 pés, né? 6 pés, polegada, aí você tem que ficar fazendo a conversão. E esse volante, um volante pode ser usado em Opala, Bug, Fusca? Então, é o que eu te falei, esse aqui é um tamanho de volante, né? Que por ele não estar pronto, dá para você imaginar tudo que você pode colocar aqui dentro. Então essa é a brincadeira que eu quis fazer com você. Então esse aqui é um volante, desculpa repetir, por ele não estar pronto, né? Ele serve em qualquer lugar, mas é um volante de 380 milímetros. Ele pode ser usado num Fusca, pode ser usado num Opala, pode ser usado num Maverick, pode ser usado num Gordini, onde você quiser. E pode ser usado num Hot e tal. E aí você pode aumentar e diminuir também. O acabamento, o brilho dele é muito bonito aqui, né? Desde a parte interna. O ser humano gosta de brilho, né? Uhum. A história do brilho acho que parece que vem da água, né? Não sei se é verdade. Diz que o ser humano, quando passava sede, ele via a água cintilante, né? Então era o brilho da água. Então aquilo atraía ele porque era água, porque ele estava com sede. Sim. Então acabou ficando nas nossas informações aí que é algo água. Atraente, algo bom, o brilho. O brilho. Então eu faço o volante sempre brilhante. Existem modelos que são mais foscos, né? Uhum. Eu não gosto particularmente, não é que eu não gosto, é que você faz o volante fosco, em pouco tempo ele está brilhante. Porque a própria mão da gente acaba pulindo o volante, né? E ele acaba pulindo meio que irregular. Então fica partes brilhantes, outras tal. E quando ele é todo brilhante, hoje os verniz são... tecnologia aí é gigantesca, né? A gente usa um verniz automotivo e que a durabilidade não gasta, entendeu? É anti-risco e tal. Então, dessa forma que a gente faz. O europeu usa mais o volante brilhante. E tem muito americano que tem o volante fosco. Entendi. E Miguel, esse aqui é um volante atual, né? Esse é um volante
que ainda não está acabado, que nós estamos aqui na fábrica. Falta um acabamento aqui nos cantos, né, do volante. Sim, é. Que modelo que é esse aqui? Esse se chama Racing, é um volante de tamanho pequeno, né? Ele tem 330 milímetros e ele ainda leva, né? Como você comentou, leva uma tampa central, tem os acabamentos laterais de couro e tal. E esse é um volante que sai bastante hoje. Madeira, de né? madeira. Sai cair bem numa Puma, num carro pequeno, num esportivo pequeno, num Fusca. Tem gente, para quem gosta de um volante pequeno, no Fusca fica legal também. Interessante. Uma curiosidade, a madeira pode ser, o cliente pode escolher mais clara, ou você tem alguma linha mais Não. clara? É o tom que é esse. Ah, eu compro a madeira e faço o vermelho. volante. Tá. É, lógico, daria para se fazer volantes mais claros ou mais escuros. Mas desde o primórdio lá sempre se usou mogno. Hoje não existe mais. Existe o mogno, mas não para esse fim, né? Tá. Então a gente é uma madeira nobre, eu até dei uma gaguejada porque ela é proibida, né? Não existe mais mogno à venda, entendeu? Sim, sim. Talvez para fins medicinais, sei lá, um pouquinho só. Mas não pode se usar mogno para fazer volante, fazer móveis e tal. Então, esse é um composto de madeira que a gente acabou criando aí, é uma mistura, né? Aí tem jequitibá no meio, que também é uma madeira nobre e tal. Tem outras madeiras que fazem os laminados aí e que acaba tendo um tom bem parecido com o mogno e tal. E é assim que a gente fabrica. E quais outros materiais você tem? Você tem em PU? Faço volante em PU, faço em couro também, faço em madeira, faço ele todo de inox, um tubo de inox polido, né? Tá. Aí depois você mostra aí e tal. E tem aqueles bizarros que eu te falei, né? Sim. Mas a sua linha não. A linha é é PU, couro e madeira. madeira. Tem misturado, madeira com couro também. Aqui, ó, tá vendo? É um volante, né? Esse do banner, né? Ele tem Madeira por dentro. e couro por fora. Poxa, que bonito. Esse eu não Bem legal. conhecia. Fica bem bacana. Em qualquer modelo seu, esses três componentes do volante você pode montar. Isso. Tem modelos que eu não faço de madeira e tem modelos que eu não faço de PU, vamos supor. Tá. Para cada tenta seguir um certo critério e tal. Tem volante que não fica bem de madeira, tem volante que não fica bem de couro, né? Então a gente vai tentando. Aí é o Newton, né? Que às vezes ele comenta, não, esse aí é assim, sabe? E a gente vai tentando respeitar o cliente. E né? você acha que para bug existe uma tendência maior nos volantes atuais que você vende? Qual que... Então, como a gente, né, como a gente estava comentando em instantes aí, o bug hoje ele tá bem democrático mesmo, entendeu? Tem cara que usa o grande, o pequeno, não tem uma regra, né? Não tem. E a gente percebe que hoje nos bugs a customização tá igual que você falou dos Fusca. Tem gente que gosta de um jeito, tem gente que gosta de outro jeito. Sim, porque você tem, por exemplo, meu filho tem um bug, ele tem 20 anos, né? 22 anos, 24 anos, sei lá. Tem um bug. Tá aqui em São Paulo? Tá, então o bug dele é diferente do bug de um cara de 60 anos. Sim. Né? Então, cada um vai curtir aquilo que gosta. A customização fica a critério de cada um. Tem um amigo meu, o Jim. Não pode ter regra para isso, Não. eu acho, viu? Tem o Jim lá de Santo André, bem conhecido no ABC. E ele tem loja de rodas e tal. E ele tem um bug também, um amarelo lá. Tal. O volante do bug dele é pequenininho. Mas por quê? Ele curtia na época, né? Então, cada um usa o que quer. O bug não tem muita regra, né? Eu acho que não pode ter, né? E não pode ter, né? Sim, lógico. Eu acho que o interessante é, cada um faz o que quer e tem que estar contente com aquilo. Né? É isso. Não adianta você falar, porque o outro usa tal modelo, eu tenho que usar. Não tem regra, né? O bug é mais livre, né? Agora, outros estilos de carro, outros modelos tal, tem certos critérios, né? Você vai pegar um Fusca e botar a roda de Ranger no Fusca, não fica legal. Então tem as essências das coisas, né? Então você tem um Fusca, você vai usar uma roda de Porsche, uma roda de Audi, você pode até usar,
porque é do mesmo fabricante e tal, e leva o DNA, né? DNA O alemão. pessoal fala, né? Ah, tem o DNA do carro e tal. Então tem coisas que você pode ir, né, usando de um no outro e tal. Agora o bug não, o bug já é mais... né? Tem bug americano com motor V8, tem bug com motor 4 cilindros, com 6, você faz o que você quer, né? É um bug, né? Que bug seu filho tem? Você lembra? Marca? Eu não estou conseguindo lembrar como falar, se é Gaspac ou Glasspac. 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 Pronto. Pô, é um clássico, hein? É, bem legal. Foi o primeiro bug fabricado no Brasil. É bem legal. Bem bacana. Que bacana. E quais são os planos para Lenker daqui para adiante? É continuar aí forte no mercado de volante, volantes clássicos, né? A gente... Volante é um produto de baixo giro, né? É um produto que vende pouco, vamos dizer assim. Mas o pouco que vende dá pra gente sobreviver. E vou continuar. Quanto der, eu tô por aí. Continuar fabricando aí, Hoje eu tô... abastecendo o mercado. Hoje eu me dedico mais à indústria mesmo, né? Há tempos atrás eu ainda cuidava da parte administrativa, da parte de vendas e tal. Hoje não, hoje eu tenho um grande parceiro que é o Bruno. É um garoto e tal, e ele... Um garoto de idade, mas ele tem bastante conhecimento no mercado e tal, bem atuante, e hoje ele cuida toda a parte de vendas, e a gente está nessa parceria aí. Então, eu cuido da produção, ele cuida da parte comercial, né? E nós dois cuidamos da parte da identidade da empresa, tal, juntamente com o Newton, né? E vamos em frente. O telefone eu tô colocando aqui no rodapé, ó, tá? O telefone lá da É isso, da original. Isso. Hot Rod. Isso. Que fica na Moca. Fica na Moca. Siqueira Bueno, Isso. né? Para quem quiser lá, tem o showroom de volante do Miguel, né? Será bem atendido. E também tem a compra pela internet, não tem, Miguel? A gente Está hoje ativo, o site, né? Isso, como eu havia dito agora para você, o Bruno que cuida da parte de vendas, né? Então a gente está atuante no Mercado Livre para facilitar, né? Estamos no Mercado Livre, tem o nosso site e a gente atende por telefone, por sinal de fumaça, o que tiver, os amigos que vêm em casa também e tal. Instagram, né? Rossetti Volantes. Isso. Né? Tem lenker.com.br, rossetti.com.br, acha a gente. Legal. Miguel, muito obrigado, cara. Nossa. Eu sou muito grato. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí. Não, puta, eu que fico super feliz, né, de você ter vindo aqui e tal, e a gente ter essa conversa aí. Não sei se eu me estendi muito, desculpa de aí, forma mas alguma, pô. A gente vai falando, Quantos né? capítulos você precisar, a gente vem aqui gravar a parte 2, parte 3, que legal. Precisar. É uma peça do carro que agrada muita gente. Não o Lenker, mas o volante. Todo menino, né? Carro, volante, dirigir e tal. Então é um negócio empolgante, é um negócio bacana, né? Mas eu posso falar uma coisa, eu vou muito encontro, né? A gente encontra dos amigos bugueiros por aí, né? Pelas ruas, estradas. E sem desmerecer as outras marcas de volante brasileira ou não importada, mas assim, o Rossetti, além que tá em quase todos os bugs que a gente encontra por aí. O pessoal do bug gosta. Né? Desde o modelo 3 raios, 4 raios... Pessoal... Cubo raso, esquecemos de falar, né? Tem dois tipos de cubo, né? Mais raso e mais profundo, né? Depende do modelo do volante, se ele é mais profundo, né? Se ele tem o cálice acentuado e tal, aí sempre dá para mudar o cubo. Eu tenho dois tamanhos. E agora a gente está fazendo o billet também, que é todo de alumínio usinado, bem legal. Bem legal. Um negócio mais sofisticado e tal, bacana. Mas bem bacana, meu pessoal. O pessoal às vezes pergunta, né? Mas por que do cubo, né? Diferente? Eu acho que também se aplica para o tamanho, a distância do próprio motorista em relação ao bug, né? Para dirigir. Eu que sou pequeno, se eu colocasse um cubo curto, o volante vai ficar muito longe, né? Sim, ele acaba ergonomicamente ajudando, né? Ele ajuda um pouco, mas ele é limitado também, você querer estender ele demais ou encurtar ele demais, porque tem as alavancas de seta e tal,
Se você deixar muito baixo... Não, mas eu digo usar os dois modelos que você já fabrica, que são o seu sim. padrão. Né? Você Pode... tem duas medidas de profundidade que ele já fabrica e que você Ajuda. tem que ver qual que Isso. se adequa melhor à sua Sim. distância, né? Cara, grandão, que nem você, pode usar um cubo que nem nós, né? 1,5 m. Que nem nós, né? Ah, então, dá pra ter Porque essa... eu já vi casos de gente, pô, tá com o cubo mais longo, o cara tem 2 metros de altura, então ele senta no bug e o volante fica assim, ó, pra ele. Ele fala, pô, o volante podia ser um pouquinho mais longe, Sim, né? é. Falei, quem sabe trocando o cubo Dá não é pra- muita coisa, mas ajuda. Ajuda, né? ajuda sim. Hoje tem vários fabricantes, né, mas mais da linha original, né? Tem os fabricantes no Brasil é Petri e Plascar, que fabricam os volantes originais, e tem outras empresas pequenas como a... Bom, mais uma vez, Miguel, obrigado, viu, pela recepção, por nos receber, mostrar aqui os volantes. É uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar mostrando, estar participando, né, no seu canal aí. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, Miguel. Obrigado, cara. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.